Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês. Nesse que é digno de nota, uma linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Eu não me canso de repetir a vocês quanto me sinto privilegiado de ter podido, ao longo dos últimos 10 anos, compartilhar um pouco mais da imensa sabedoria da Torá, tendo como cenário nossa capital espiritual. Jerusalém é gigante, não apenas pelo fato evidente de que ela será novamente a morada de Akadosh Baruch Hu no mundo físico, onde o Criador voltará a se revelar abertamente, não apenas para nós judeus, mas para toda a humanidade, mas porque ela é também uma cidade de recantos incrivelmente belos. E eu, ao longo desses anos, tive a oportunidade praticamente de percorrer cada rua, cada viela, cada praça, cada recanto dessa cidade incrível, que, se tomada como parâmetro, as capitais latino-americanas, evidentemente será considerada uma cidade pequena, uma vez que Jerusalém não tem muito mais do que 1 milhão de habitantes, mas não devemos julgá-la por estes parâmetros. E é até difícil para mim, apesar de já viver tantos anos aqui, esclarecer por meio de palavras o sentimento que nós, judeus, que vivemos aqui, temos em relação a essa cidade. Ela realmente é muito especial. Daí o privilégio. Como todos vocês sabem, o povo judeu no mundo todo vai fazer a leitura da nova porção semanal da Torá, que nesse Shabat corresponde a Parashá Shelach. Mas eu quero, antes de começar a compartilhar com vocês uma cirúrgica e poderosa mensagem contida aqui nesta Parashá, dizer que hoje eu vou fazer algo que eu nunca fiz. Eu vou publicar 2 vídeos aqui no nosso canal no YouTube no dia de hoje. Um eu gravei ontem, mas eu não consegui editá-lo a tempo. E ele nos conta dos milagres ocultos que a Akadosh Baruch Hu vem operando desde o início do conflito que está em curso e que teve como ponto de partida o dia 7 de outubro de 2023, ou seja, a guerra que travamos nos últimos 20 meses. Lá, no outro shiur, eu pedi a vocês que não deixassem de assistir este aqui, porque, afinal de contas, o Pérolas da Sabedoria Judaica é uma plataforma destinada ao estudo da Torá. Mas aqui eu peço a vocês que não deixem de assistir esse outro shiur, um esforço enorme que eu fiz no dia de ontem para poder gravá-lo para vocês. Mas, Atila, por que a mensagem que você tem para nós hoje ela é cirúrgica? Veja, ao longo dos anos, eu já tive a oportunidade de gravar muito shiurim sobre a Parashá Shelach, e ela tem um elemento que a torna especial. Ela relata o retorno dos espiões que foram numa expedição, né, fazer o reconhecimento da terra de Canaã. E depois de 40 dias eles retornam até o acampamento de Israel. E os espiões, como registra a Torá, relataram que haviam gigantes vivendo na terra de Canaã. Está lá em Bamidbar 13:33. Eles disseram: nós nos víamos como gafanhotos. E foi isso que eles também pensavam. Mas pera lá, como eles sabiam o que os habitantes de Canaã pensavam deles? Afinal de contas, a Akadosh Baruch Hu protegeu os espiões durante todo o caminho e eles passaram secretamente. Não há registro de que eles tenham sido vistos, né, pela população cananita e mesmo pelos gigantes. Eles estavam espionando secretamente e não falaram com ninguém ao longo do caminho. Então como eles poderiam saber o que os cananitas pensavam deles, espiões, ou mesmo do povo judeu? Essa é uma boa pergunta. E a resposta exige de nós um olhar mais atento ao que eles mesmos disseram. Está registrado em Bamidbar 13:33. Eles disseram que se viam como gafanhotos. E depois disseram: é como eles nos veem.
Ou seja, os espiões projetaram o que pensavam de si mesmos e lançaram sobre os gigantes. Mas, na verdade, os gigantes muito provavelmente não tiveram sequer oportunidade de tê-los visto, ou se viram, os consideraram como aquilo que eles eram, espiões. Mas a Kadosh Baruch Hu protegeu essa expedição durante os 40 dias que ela percorreu, milagrosamente, porque é impossível percorrer a terra de Israel, apesar de ser um país pequeno, né? É impossível percorrer em 40 dias. Kadosh Baruch Hu nos protegeu. Mas a verdade é que, como os espiões se viam dessa forma, eles só podiam imaginar que era assim que os outros, no caso os cananitas, também os vissem. E saibam, sobretudo você aí do outro lado da câmera, que me ouve, nós fazemos a mesma coisa que os espiões fizeram e fazemos o tempo todo. Pessoas arrogantes, que se acham demais, acreditam que todos ficam enormemente impressionados com elas. Elas têm uma autoestima elevada e projetam nos outros a imagem que têm de si mesmo. Por outro lado, pessoas com uma baixa autoestima acham que ninguém gosta delas. E a verdade é que nenhuma das duas coisas é necessariamente certa. Porém, é claro que os nossos próprios pensamentos forjam a nossa realidade pessoal. A realidade não é marcada na nossa existência pelos fatos, mas por aquilo que nós projetamos como realidade no âmbito das nossas consciências. Na verdade, os cananitas, e eu não falo senão com base na sabedoria dos sábios do povo judeu e no conjunto dos relatos contidos na narrativa da Torá, os cananitas nos temiam. Tanto é assim que depois de nós termos vagado 40 anos no deserto como punição, né, por termos negado a terra de Israel, eles forjaram alianças para poderem enfrentar o poder, né, do povo judeu. Nós os intimidávamos. Nós não éramos gigantes, apesar de Moshe Rabbeinu e Aron terem 5 metros, nós não éramos gigantes, mas a nossa reputação precedia o nosso povo. Você vai perguntar, mas como assim? A reputação do povo judeu precedia. Ora, quem nós havíamos dizimado? O Império Egípcio, o mais poderoso de todos os impérios da antiguidade até aquele momento histórico. Depois, no caminho em direção a Canaã, nós praticamente aniquilamos com os amalequitas. Portanto, as nações cananitas tinham medo de nós. Na verdade, Israel poderia, se não tivesse tido tantas quedas morais e cometido tantos desenganos, nós poderíamos ter invadido Canaã na prática sem qualquer oposição das populações que viviam ali. Elas teriam fugido, não teriam nos enfrentado. Quem vai enfrentar povo, mais de 3 milhões de almas, mais de 600 mil soldados, né? E tendo a proteção do Criador do Universo. Mas, tem sempre o mais, né? A visão distorcida da realidade não permitiu que os espiões enxergassem essa possibilidade. Eles só enxergavam os gigantes, as cidades amuralhadas e todos os obstáculos e desafios que nós teríamos que enfrentar para conquistar a terra de Canaã. Essa visão distorcida, evidentemente, distorceu a capacidade de tomar a decisão mais correta. Agora pensem comigo, se Golda Meir e Ben Gurion, 1948, olhassem para as nações árabes, os seus exércitos muito melhor equipados, muito mais numerosos do que a nascente nação de Israel, e tivessem dito algo como: nós não somos capazes de enfrentá-los porque nós somos fracos, eles são muitos, eles são fortes. Se Ben Gurion e Golda Meir tivessem pensado assim,
sequer teríamos dado início à reconstrução do Estado moderno de Israel. Mas aos olhos dos líderes sionistas, fundadores do Estado de Israel, nós éramos invencíveis. E como nós nos considerávamos invencíveis, nós realmente fomos, e o milagre aconteceu. É óbvio que Hashem caminhou conosco e lutou por nós também. Mas foi necessário que nós tivéssemos essa visão da realidade, de que nós poderíamos derrotar os nossos inimigos. Nós nos consideramos invencíveis, e mesmo contra todos os prognósticos, nós nos tornamos invencíveis, e isso depois de perdermos 6 milhões de almas, logo após perdermos 6 milhões de almas no Holocausto. Uma visão memorável da realidade. Se podem gostar ou não do sionismo, mas a verdade é que aquela geração realizou o inimaginável, porque ela acreditou. Ora, qual é a lição que está diante de nós, que salta aos nossos olhos? As limitações da vida, ou do nosso olhar acerca da vida, muitas vezes são criadas por nós mesmos, e não pelos fatos, e não por aquilo que nós julgamos ser a realidade. Quando nós pensamos que não podemos fazer algo, efetivamente, não vamos conseguir fazer. Logo, não seremos capazes de alcançar o logro, o êxito dessas conquistas. Nós precisamos aprender, meus amigos, a enxergar além dos limites do que o nosso pensamento pessoal nos impõe. Porque a maioria de nós vive essa prisão mental. Eu não sou capaz. Não é possível, está além das minhas capacidades. Isso vale para todos os aspectos da nossa vida. Não é só quando Israel enfrenta os seus inimigos. E eu devo dizer a vocês, essa é a única forma de perceber o quão vasto é o potencial humano guardado em cada um de nós. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Que limites podem haver para a mais perfeita de todas as criações de Hashem no mundo? Mas, infelizmente, no dia 9 de Av, o nosso povo chorou. Chorou copiosamente por temer não ser capaz de vencer nossos inimigos e tomarmos posse da terra de Canaã. Certamente foi a maior de todas as derrotas coletivas do nosso povo. Nós negamos a terra, negamos o poder de Hashem, nós negamos a herança dos patriarcas. Isso nos custou muito. E, na verdade, ainda custa, porque nós estamos pagando por essa transgressão até os dias de hoje. Se nós tivéssemos saído no êxodo do Egito, liderados por Moshe, em direção a Canaã e tomado posse da terra, o mundo seria completamente diferente desse que nós temos. A redenção messiânica teria ocorrido, não há 20 anos atrás, ou mesmo há 1000 anos atrás, mas há 3000 anos atrás. E nós perdemos essa oportunidade, porque não confiamos nas palavras do Criador, na promessa de Hashem, mas sobretudo não confiamos em nós mesmos. Portanto, meus amigos, nós devemos confiar em Hashem e confiar sobretudo nas nossas próprias capacidades. E é por isso que o Daniel Sela, soldado de Israel a quem eu presenteei ontem, com um capacete moderno, está registrado no vídeo, que eu peço que vocês assistam, apesar de ter 6 filhos pequenos e já ter 45 anos de idade, não vacilou em se oferecer como voluntário, reservista, para lutar na infantaria de Israel.
Nossa visão, sobretudo nós que estudamos a Torá, nossa visão dos acontecimentos, ela é sempre inspirada pela Torá. Nós, sem a Torá, não somos capazes de enfrentar verdadeiramente os desafios que são postos na nossa existência. Por isso, um judeu tem a obrigação de estudar a Torá todos os dias para se fortalecer, para ser capaz de tomar sempre as melhores decisões e, sobretudo, andar nos caminhos de Hashem, meus amigos. Shabbat Shalom.